Proibido de usar redes sociais, Bolsonaro tem 24 horas para explicar descumprimento de medida cautelar. E você vai ver ainda. Supremo Tribunal Federal bloqueia bens, contas e Pix de Eduardo Bolsonaro. E ainda, Moraes pede investigação sobre o uso de informações privilegiadas sobre tarifaço de Trump. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, agora é 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta primeira edição do Redação Hit, hoje, terça-feira, 22 de julho de 2025. O Supremo Tribunal Federal formou maioria e confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que aplicou medidas restritivas a Bolsonaro. A análise do caso aconteceu em plenário virtual. Moraes deu 24 horas à defesa do ex-presidente para explicar o descumprimento de medida cautelar. O Bolsonaro fez o uso de redes sociais sob pena de ter a prisão decretada. Obrigado a usar tornozeleira eletrônica e a cumprir outras medidas cautelares devido a uma investigação por suposta obstrução de justiça, Bolsonaro fez declarações à imprensa que rapidamente foram replicadas nas redes sociais, o que motivou a advertência de Moraes. Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica ao deixar uma reunião com parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação no nosso país. Uma pessoa inocente. Ao silêncio! Ao silêncio! Que estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. A pressão judicial sobre Bolsonaro aumentou na semana passada, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado uma guerra comercial contra o Brasil em apoio ao seu aliado. Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas bancárias do salário que recebe como parlamentar e chave Pix do deputado Eduardo Bolsonaro. O objetivo é de tentar, aliás, dificultar suas ações nos Estados Unidos. Além dos bens financeiros em moeda, Moraes também manda bloquear bens móveis e imóveis. A medida é mais uma estratégia da investigação contra as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo Bolsonaro para obter sanções do governo de Donald Trump contra o Brasil. Após ter obtido a aplicação de medidas restritivas a Jair Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica, a Polícia Federal considerou que seria mais eficaz aplicar medidas patrimoniais contra Eduardo, já que ele está nos Estados Unidos. O entendimento dos investigadores foi que medidas patrimoniais seriam mais eficientes para tentar dificultar as ações do deputado federal licenciado no exterior. A PF mira, por exemplo, os 2 milhões de reais que Jair Bolsonaro transferiu ao filho para financiar sua permanência nos Estados Unidos nesse período. Ainda em maio, 2 dias depois de se mudar para os Estados Unidos, Eduardo articulou com congressistas republicanos uma carta enviada à Casa Branca pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. A ofensiva de Eduardo é tratada pela Polícia Federal como parte da tentativa de interferência estrangeira para constranger o Supremo a pressionar as autoridades do país, numa tentativa de obstrução de justiça. Para trazer uma análise sobre todo esse cenário, vamos conversar agora ao vivo com Hélio Ramos, professor de Direito, especialista em eleitoral, penal e constitucional e também presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Professor, bom dia, você já está aqui conosco. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui, podendo falar sobre o direito e sobre a Constituição da República. Perfeito, professor. O ministro Alexandre de Moraes, ele deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro explicar o vídeo publicado nas redes sociais do filho, Eduardo, em que o ex-presidente aparece mostrando a tornozeleira eletrônica, chamando o equipamento de símbolo da máxima humilhação, nas palavras dele. Nas medidas cautelares, professor, não há menção sobre proibição de dar entrevistas, mas sim o uso de redes sociais. A divulgação dessa entrevista pode ser vista como um descumprimento da cautelar?
Primeiro, a gente tem que entender que as medidas cautelares, elas são impostas como uma forma alternativa à prisão. Quando há uma situação em que implique a necessidade do cerceamento da liberdade daquele que está sendo acusado ou praticando algum delito, você pode aplicar uma medida alternativa, restrições a determinados locais, restrições, acesso a prédios públicos, afastamento de funções públicas, né, como uma forma diversa da prisão. Já poderia ser aplicada a prisão, mas o princípio penal diz que a prisão é o último recurso, então você aplica uma medida diversa. Não, no rol das medidas cautelares subjetivas ou pessoais, não está prevista a questão das redes sociais, mas a rede social, ao que se apresenta no processo em que o ex-presidente responde, é o meio que poderia ser utilizado para a prática de algum crime, que no caso seria uma incitação, apologia, alguns crimes que estão previstos lá como atentado ao Estado Democrático de Direito. E aí, subjetivamente e fundamentadamente, o juiz pode criar alguma outra medida cautelar, do ponto de vista subjetivo, para poder evitar que isso aconteça. Então, apesar de não estar o acesso às redes sociais, mas a fundamentação, são 47 páginas da decisão do ministro Alexandre, ele vem e fundamenta que a rede social estaria sendo utilizada. Em relação às entrevistas, eu estava olhando a decisão da PET, não tem a medida de restrição a entrevistas. E eu entendo até que restringir uma pessoa a entrevistas agride o seu direito à livre manifestação de pensamento. Então, assim, presos definitivos dão entrevista. Então, acredito que em relação a entrevistas, não. Mas em relação à utilização das redes sociais, até por terceiros, consta da decisão do ministro. Espero que os advogados tenham recorrido dessa decisão, provavelmente. Professor, o ex-presidente ele pode ser preso, então, a qualquer momento? Moraes trocar, então, essas medidas cautelares pelo pedido de prisão preventiva? Sim. Inclusive, as medidas cautelares são chamadas de medidas cautelares diversas da prisão. Por quê? Porque já poderia vir a ordem de cessação de liberdade, ou seja, a prisão provisória, mas o juiz, em todos os casos, eu não estou falando especificamente desse, ele entendendo que pelas condições do réu, pelas condições do crime, pelas as condições que estão ali postas dentro do processo, ele pode entender e falar, não sai à noite, não vai no bar que vende bebida alcoólica, restringe esse final de semana em casa, usa tornozeleira para poder monitorar se estão sendo cumpridas essas normas de horário, de locais, né? E aí você não aplica a medida de prisão provisória e aplica outras medidas. Agora, se você descumpre o benefício que lhe foi dado em relação às medidas cautelares diversas da prisão, então vai se retroagir para o que se estava pedindo, que era a prisão daquele paciente, daquela pessoa que, porventura, está submetida a essas medidas processuais. Com relação especificamente sobre o filho, professora, a licença do deputado federal Eduardo Bolsonaro acabou no último domingo. Ele disse que não vai abandonar o cargo. Ele agora passa a receber, então, salário e todos os benefícios ao cargo? Em relação à licença, eu não vi qual foi o pedido de licença dele, mas acredito que ele estaria até recebendo, a não ser que foi uma licença sem ônus, né? Uma licença para tratamento de assuntos particulares. E aí, regimentalmente, você não recebe por aquele valor, né? Em relação às sessões, ao trabalho. Porque se você tem uma licença de saúde, você continua recebendo. Agora, acabou a licença, o que ele vai fazer? Ele tem 30 dias para poder ele ser cobrado no seu retorno, ou os descontos das faltas, ou a situação. Se fosse uma situação normal,
de uma pessoa que não tivesse sob a luz das câmeras e do microscópio para poder visualizar isso, provavelmente demoraria aí 30, 60 dias para alguém tomar alguma providência. Mas no caso dele, ele efetivamente logo será cobrado. Acredito que no máximo em 15 dias ele será notificado para poder dizer: você voltou? Você não voltou? O que você vai fazer? Vai ser uma nova licença? Regimentalmente, e aí eu não olhei, é possível uma nova licença, né? Então, assim, se a partir de hoje acabou a licença, ele volta a receber se ele não estava recebendo, a não ser que ele entre com outra licença, mas aí é uma questão regimental que tem que ser olhada dentro do âmbito do Congresso Nacional, como que se rege essa questão. Lembrando que os deputados e senadores, eles têm algumas prerrogativas bem diferentes do trabalhador comum. Não tem que fazer perícia, né? Por exemplo. Agora, professora, a Polícia Federal aponta que o deputado ele tem praticado crimes como coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e também atentado à soberania nacional. O mandato dele pode ser cassado se esses crimes forem comprovados, essas ações contra o Brasil? E aí, perante a Justiça, quais podem ser as penalidades? Primeiro que o congressista, tanto os deputados federais como os senadores, eles têm liberdade de manifestação da palavra, né? Ou seja, há uma inviolabilidade em relação à fala, justamente pelo mandato. No caso, essa questão dele estar falando e, às vezes, até, segundo a Polícia Federal, praticando crimes, não ensejaria automaticamente, sob nenhum aspecto, a perda do seu mandato. O deputado federal ou o senador só vão perder o mandato após o trânsito em julgado de uma condenação criminal. Ou seja, ele tem que ser julgado pelo Supremo, tem que ser condenado, não pode haver recurso e, assim mesmo, a perda do cargo não é automática. É encaminhado ao Congresso Nacional, Câmara ou Senado, para que o Congresso Nacional venha e decrete a vaga daquele parlamentar, seja ele deputado federal ou senador. Então, o Código Penal, lá no artigo 92, ele tem as medidas extrapenais, que incluem a perda do cargo, da função, do mandato, né? Em relação à condenação transitada em julgado. A Polícia Federal está em fase de inquérito, é apenas um indício, não houve nem o indiciamento. Tem que indiciar, mandar para a Procuradoria da República, a Procuradoria da República tem que denunciar, o Supremo tem que receber, vai garantir a ampla defesa e o contraditório, não é um processo rápido. Não há que se falar em perda de mandato judicial. Agora, se a Câmara ou o Senado, quando vê a prática de falta de decoro de um parlamentar, abre-se um processo ético, regimental dentro da Câmara ou dentro do Senado, de acordo com o caso em questão, e aí a comissão de processo ético, a comissão ética, ouvido o soberano plenário, pode decidir administrativamente interna corporis pela perda do mandato daquele que praticou a falta de decoro. Seriam as duas situações em que haveria a perda de mandato. Agora, professor, antes da gente encerrar, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ele vetou reuniões das comissões temáticas da Casa durante o recesso parlamentar. Mas os deputados do PL ignoraram o veto, convocando reuniões para aprovar moções em apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Eles podem aprovar algum projeto, alguma moção mesmo assim? As moções, geralmente, são aprovadas pelo plenário e não por comissões temáticas, né? Porque quem faz uma moção, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, Senado, é o plenário. Agora, as comissões temáticas, elas estão suspensas durante o recesso, justamente porque é um período em que não há um trabalho, vamos dizer assim, regimentalmente determinado dentro daquelas casas legislativas. O que não impede, extraoficialmente, oficiosamente, que os deputados utilizem seus gabinetes, utilizem as salas de reuniões, convoquem reuniões, inclusive reuniões partidárias. A lei dos partidos permite
que se utilizem prédios públicos para fazer reuniões dos partidos. E aí basta que haja a requisição, a Lei 9.096/95, a Lei dos Partidos Políticos. Então, essa reunião do PL, ou uma reunião de vários deputados, ela é lícita do ponto de vista de liberdade de se reunir, até porque são deputados e senadores dentro da sua casa. Então, você não tolhe essas reuniões. Mas as reuniões temáticas, oficialmente, por conta da decisão e por conta do regimento, elas estão suspensas e aí não teriam validade, né? Mas você cria o fato político. E aí nós noticiamos, conversamos, e a mídia e as redes sociais fazem o seu trabalho. Obrigada, professor. Muito obrigada, viu, pela entrevista, para explicar para a gente tudo isso que está acontecendo, né? Do Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado nos Estados Unidos, agora não mais licenciado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Eu que agradeço, estamos à disposição. Muito obrigado, um bom dia a todos. Ótimo dia. Nós acabamos de ouvir Hélio Ramos, professor de Direito, especialista em eleitoral, penal e constitucional e presidente da Comissão de Direito Eleitoral. E veja a seguir, Alexandre de Moraes determina a abertura de investigação sobre suposto uso de informações privilegiadas sobre tarifaço de Trump. E agora na sua tela, câmera ao vivo da cidade de Boqueirão do Leão, no Rio Grande do Sul, 18 graus, céu bem encoberto. Nós voltamos já. Horas e 49 minutos, agora no horário de Brasília, nós estamos de volta com as principais notícias. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou a acelerada deterioração das condições humanitárias em Gaza, após mais de 21 meses de ataques de Israel na região, que já mataram mais de 60 mil palestinos. A ONU diz que funcionários da agência e médicos vêm desmaiando de fome e exaustão. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou a acelerada deterioração das condições humanitárias em Gaza. A afirmação foi feita pelo porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric. Como vocês bem sabem, no fim de semana o exército israelense emitiu outra ordem de deslocamento em Deir al-Balá, abrangendo 4 bairros. Nossos colegas de assuntos humanitários alertaram que a ordem de deslocamento em massa desferiu mais um golpe devastador na já frágil linha de vida que mantém as pessoas vivas em toda a faixa de Gaza. Dujarric se referiu aos meios de subsistência no território palestino. O porta-voz disse que o chefe da ONU lamenta os crescentes relatos de crianças e adultos que sofrem de desnutrição. O secretário-geral sinaliza que a intensificação das hostilidades nos últimos dias ocorre enquanto o sistema humanitário é prejudicado, minado e colocado em risco, afirmou Dujarric. Cerca de 20 países também pediram nesta segunda o fim imediato da guerra, denunciando a rejeição do governo israelense em fornecer assistência humanitária essencial à população civil. Já o primeiro-ministro palestino afirmou que Israel continua a usar a fome como arma de guerra. Israel continua a usar a fome como arma de guerra, incluindo a morte de mais de 995 palestinos em busca de ajuda e o ferimento de milhares de outros até agora. Sem acesso humanitário imediato em larga escala, Gaza corre o risco de uma decadência catastrófica em direção à fome, ao caos e a mais perdas em massa de vidas. A Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos informou nesta segunda que estava recebendo mensagens desesperadas de fome de sua equipe na faixa de Gaza. Esse alerta segue os emitidos regularmente pela agência e por diversas organizações, que vem advertindo há meses sobre os riscos de fome no território palestino, onde mais de 2 milhões de pessoas enfrentam condições humanitárias críticas.
A pedido da Advocacia Geral da União, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de investigação sobre o suposto uso de informações privilegiadas no mercado cambial, envolvendo o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. O mecanismo é conhecido como insider trading, em que indivíduos têm acesso antecipado a dados que podem impactar o mercado financeiro. O pedido de investigação foi feito na semana passada ao Supremo pela Advocacia Geral da União, no âmbito do inquérito em que o deputado federal Eduardo Bolsonaro é investigado pela atuação junto ao governo norte-americano para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e para tentar barrar o andamento da ação penal sobre a trama golpista em 2022. Segundo a AGU, o objetivo da ação é investigar movimentações atípicas em volume significativo no mercado cambial brasileiro, antes e depois de Trump anunciar a taxação de 50% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, a partir de 1º de agosto. Segundo a AGU, o fato sugere possível utilização de informações privilegiadas para acesso prévio e indevido a decisões econômicas de alto impacto no mercado financeiro. Eduardo Bolsonaro reconheceu que a taxação ao Brasil foi mostrada a ele com antecedência. Segundo contou, as tarifas foram discutidas em reuniões com autoridades do governo norte-americano antes do presidente Donald Trump anunciar a medida. No Chile, durante encontro com outros líderes sobre democracia, o presidente Lula afirmou que ainda não considera instalada uma guerra comercial com os Estados Unidos, mesmo com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros imposta por Donald Trump. Segundo Lula, a relação vai escalar se o presidente americano não mudar de opinião. A sobretaxa começa a valer em 1º de agosto. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer uma cidade encantadora no estado do Paraná, Foz do Iguaçu. Conhecida como a Terra das Cataratas, Foz do Iguaçu possui uma história rica e cheia de curiosidades. Fundada em 1914, teve seu nome originado da junção das palavras indígenas Iguaçu, que significa água grande, e Foz, que é encontro das águas. O município é um destino turístico que atrai visitantes de todo o mundo para conhecerem as cataratas e outros locais como o Parque das Aves e a usina de Itaipu. E vamos então com uma câmera ao vivo de Foz do Iguaçu. Neste momento, temperaturas por lá marcam 22 graus, olha que lindo! E olha, a cidade teve um crescimento significativo com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu na década de 1970, que atraiu um grande número de moradores e intensificou o desenvolvimento econômico e turístico da região. A usina de Itaipu, embora não seja a maior do mundo em capacidade instalada, continua sendo um marco importante tanto para o município e também produz uma grande quantidade de energia limpa e renovável. Já a culinária de Foz do Iguaçu é influenciada por diversas culturas, com destaque para a gastronomia árabe. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. Até amanhã.